Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Encontro FBH, o podcast oficial da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. Meu nome é Taina Mana, eu atuo na comunicação da federação e também sou diretora editorial do Grupo Mídia. Hoje a gente vai ter um bate-papo com o CEO e para conduzir essa conversa, para me dar apoio e suporte, eu tenho aqui Renata Santos, vai me ajudar nesse bate-papo. Mais um bate-papo, vamos lá, né, Tainá? Mais um. Especial, um prazer, uma honra dividir esse espaço aqui com você. Imagina. E com um convidado especial também. Prazer receber você aqui também para me ajudar nesse bate-papo. E agora, para matar a curiosidade de vocês, eu vou apresentar um pouquinho do nosso convidado. Ele tem mais de 25 anos de experiência na gestão de serviços complexos em saúde, incluindo operadoras, hospitais públicos e privados. É administrador, conselheiro de administração e especialista em administração hospitalar, com MBAs em gestão financeira, governança e liderança em inovação. Ao longo da carreira, consolidou uma atuação muito forte em transformação organizacional, gestão de crises, cultura, formação de times de alta performance e modelos de saúde baseados em valor. Nesta edição, também é um dos reconhecidos pelo Prêmio FBH, na categoria Jovem Gestor Destaque. Estamos falando de Leandro Firme, CEO da Unimed Porto Alegre. Seja muito bem-vindo ao Encontro FBH, Leandro. Que currículo, hein? Bom, acho que pela sua leitura até eu fiquei surpreso, assim. É de se admirar, com certeza. Não é? Com essa trajetória. E, de fato, assim, são 25 anos, um pouco mais de 25, né? Quase 27 já, dessa trajetória em serviços de saúde, passando por hospitais, agora numa operadora de plano de saúde. Então, tem um pouquinho de história, assim, para contar. E muito obrigado pelo convite, Tainá, Renata, uma satisfação enorme. Eu falava com vocês um pouco antes, né, da satisfação de estar aqui e de estar na FBH. A FBH fez parte da minha história também, da minha trajetória. Eu tenho uma admiração e um reconhecimento muito forte por essa federação. E eu estou muito feliz pela retomada e espero que realmente seja uma retomada de força, né, de posicionamento, que hoje o mercado de saúde depende muito de discussões profundas, né, estruturantes, e a FBH com certeza será uma liderança forte nesse movimento. Opa, pode ter certeza que a gente vai trabalhar para retomar cada vez mais todos esses contatos. E para a gente começar falando desses seus 27 anos de experiência, qual momento, qual situação você diria que moldou o seu estilo de liderança, o seu jeito de liderar? Olha, eu acho que, assim, quando a gente inicia, nós temos um ímpeto, né, de transformar o mundo. Eu acho que faz parte, né, da questão do ímpeto da juventude. O setor de saúde sempre foi recheado de muitas oportunidades. Então, assim, recém-formado, chegando, assim, depois da especialização em gestão em saúde, sabendo que o mercado teria muitas oportunidades, eu tinha uma ansiedade que as coisas aconteciam muito rápido. Então, acho que um desafio muito forte para mim, foi algo que me ajudou a transpor, foi respeitar o tempo das coisas, né? Eu acho que a gente precisa muito mais de agilidade do que velocidade para as mudanças estruturais, assim, do nosso setor. Então, eu acho que esse momento, né, de realmente cair a ficha, de que a gente precisaria muito mais de agilidade, e agilidade remete a você ter repertório, né, ter contexto para poder realmente propor transformações que realmente sejam estruturantes, que venham para ficar. Então, eu elegeria, acho que são muitos marcos na minha vida, mas eu acho que a questão desse entendimento do tempo, para mim, foi, assim, muito importante. É primordial, né? Não é só saber o que fazer, mas é saber como fazer também. E como fazer. E é dificílimo controlar esse ímpeto de querer as mudanças, tudo ir para ontem também, né, Leandro? Sim. É uma ansiedade. Você falou, Tainá, algo assim que eu costumo repetir muitas vezes, assim, no dia a dia, né? Hoje, eu acho que com o advento da tecnologia, da inteligência artificial, acho que pouco a gente procura o quê, né? Porque eu acho que isso vem de bandeja, assim. Mas acho que o grande diferencial, principalmente assim para nós gestores, é como a gente conduz, né? O que definido e como a gente vai conduzir a execução dessa ação muda jogo, transforma realidades, né? E certamente
atinge metas e objetivos. Perfeito. E, Leandro, como a Tainá comentou, a sua experiência inclui, então, a operadora, no caso, hospitais públicos, privados também. Como esses setores tão distintos, diversos, diferentes, dita, então, o líder que você se tornou hoje? De certa forma, eu acho que essas experiências formaram um repertório, né? Eu acredito muito na questão, e todas as vezes eu vou falar sobre isso, sobre contexto, sobre repertório, porque assim, você estar é um estado de ser, né? Não simplesmente você é aquela posição. Eu acredito muito nisso e assim, todas as vezes que eu estava, eu sempre procurei aproveitar o máximo que aquela oportunidade pudesse me ofertar. E isso foi me moldando como líder ao longo do tempo. E principalmente de respeitar, eu falei sobre o tempo, né? Mas principalmente de entender que tudo acontece através das pessoas e de como eu deveria me preparar, me estruturar como líder para engajar e mobilizar essas pessoas em prol de um objetivo, né? Então, acho que ao longo dessa jornada, eu entender que tudo acontece através das pessoas, também acho que foi um grande marco, né? E a partir dali, as coisas começaram a se destravar. A gente tem uma pressão muito grande por resultados, a gente sabe que o nosso setor é um setor de altíssimo risco, né? Margens apertadas, mas se a gente não tiver, né, e não priorizar realmente assim, a atuação das pessoas e colocá-las de fato no palco e no protagonismo dessa atuação, os números é só consequência, né? O resultado é só consequência. Então, hoje eu me considero um líder que é muito conectado às pessoas, eu procuro diariamente estar com as pessoas do meu time, escutando, entendendo as dificuldades, entendendo os desafios, porque muitas vezes até na alta gestão a gente acaba definindo alguns objetivos e metas sobre, muito que sempre orientado por dados, né, e informações, mas aquele feeling, a essência do dia a dia, né, o tete a tete, o olho no olho de quem está lá na ponta, faz toda a diferença para que a gente possa incrementar realmente a ação e que ela torne de fato executável, porque a execução vai ser através das pessoas. E é aí que você vai construindo uma cultura de atendimento humanizado também, né? Sim. Você constrói essa cultura pelo exemplo, pelo seu exemplo de gestão. E no combo, que você já até comentou, liderar em saúde é muito complexo. É muito difícil. Sim. Porque o setor em si demanda atualizações muito rápidas, a pressão é intensa e você lida com pessoas, com a Sim. vida das pessoas, de fato. E às vezes, enquanto gestor, você vai precisar tomar decisões difíceis. Sim. Como é que você equilibra o seu processo de tomada de decisões difíceis? Bom, tomada de decisão, assim, sempre remete, para mim, é uma palavra-chave, assim, coragem. Em vários projetos que eu estive inserido, assim, eu não tive projetos fáceis. Eu acho que talvez tenha sido um outro privilégio profissional que eu tenha tido, né? Porque eu acredito muito que cenários complexos e difíceis também molda o meu modelo de liderança. Com certeza. Tive várias situações assim de altíssimo risco, tomada de decisão de altíssimo risco, envolvendo muitas situações, tanto no setor público quanto no privado. E vejo que o seguinte, assim, que coragem, acho que é a palavra-chave para tomar decisão. Porque, assim, não nos falta hoje, até pelo advento da IA, tecnologia, dados, informações para tomar decisão. Então, assim, é muito diferente de muitos anos atrás, né? Eu me lembro de um líder que eu tive há muito tempo atrás, que ele falava muito sobre intuição, né? Que gestão de saúde era feita por intuição, porque a essência era a questão, né, do humano e a intuição. Eu acredito na intuição e eu uso muito da intuição. Aliás, a intuição vem muito sobre a experiência, né, que a gente acumula ao longo do tempo. Vai adquirindo feeling, jogo de cintura. O feeling e tudo mais e tal. Mas, assim, reunido as informações, chega o grande momento que é assim, é você com a tua sala, você sozinho ali e tem que tomar decisão, né? Liderança muitas vezes é aquele voo solo, né? Por mais que você tenha toda a base de dados e até um time para discussão, mas na hora da decisão, e principalmente sobre risco, é você que tem que decidir. Então, esse posicionamento de coragem, para mim, é realmente assim, algo que é sine qua non. Não é fácil, tá? Não é fácil, porque grande parte das decisões de saúde envolve gente, tá? Mas, por outro lado,
tem uma satisfação enorme de quando a tua decisão impacta positivamente a vida das pessoas. Então, eu procuro considerar sempre isso, assim. Pode até ser, no primeiro momento, uma decisão não tão amigável à primeira vista, mas ao longo do tempo, como à medida que ela vai descortinando e ela vai se moldando e realmente ela cumpre o seu propósito de decisão, as pessoas passam a entender o porquê, né? A aderência acontece e o impacto acontece, que é o mais importante. Então, para mim, coragem seria algo que define, assim, define esse espírito de liderança do Leandro. Não, exatamente, coragem. E até sobre esses momentos de pressão, de decisão, essas questões difíceis que não aparecem aí no currículo, né, Tainá? No Verdade. LinkedIn. Queria saber se tem algum momento específico de toda a sua trajetória ao longo desses 25 anos, mais de 25 anos, que te marcou muito e que te trouxe uma visão totalmente diferente sobre o seu espírito de liderança. Olha, eu teria vários para citar, mas eu quero citar 2 adventos assim que foram desafiadores. Eu acho que não só para mim, eu acho que para a maioria dos gestores em saúde, eu acho que de todos os segmentos, a liderança foi bem difícil na pandemia. Nós passamos pelo advento da pandemia. Eu acho que principalmente nós que não saímos em nenhum momento da linha de frente, era um dia de cada vez e com muitas decisões e decisões difíceis e corajosas a todo tempo. E agora, 2 anos atrás, no Rio Grande do Sul, nós passamos por uma enchente. Então, acho que são 2 grandes adventos, né, de grande repercussão, grande impacto e que exigiu assim muita sabedoria. Acima de tudo, assim, serenidade. Né? Eu comentei há pouco, né, que muitas vezes a gente quer, pelo ímpeto, tomar decisões em velocidade, até pelo tamanho e a dimensão do que está posto. Mas esses 2 adventos, eu acho que moldou de uma maneira bastante especial. Assim. Primeiro, para reforçar a humanidade na liderança. Né? Foram 2 adventos que os números, de fato, assim, eles se tornaram consequência e não eram prioridades no momento. Né? Do advento da pandemia, a gente tinha situações, pelo menos nos primeiros dias, nos primeiros meses, que nós não tínhamos protocolo, né, de atuação. Na gestão, né, de um hospital, à época eu estava à frente de um hospital de mais de 600 leitos, predominantemente SUS, mas tinha convênios também, hospital universitário, ou seja, era uma cidade, chegou a 140% de ocupação, então vocês imaginem, assim, não tinha onde colocar doente. Cenário catastrófico. Catastrófico. Né? Eu lembro que nós tínhamos 3 paradas, né, de comitê de crise para discutir insumos, né, reabastecimento, alocação de leitos, alocação de equipamentos, recursos, enfim. Aquilo gerava uma tensão a todo momento de decisão, porque a gente via na prática, né, a nossa decisão repercutindo na assistência. E era muito rápido ver, né, o impacto daquelas decisões. E nas enchentes, agora recentemente, a gente teve, foi algo muito regional ao Rio Grande do Sul, mas que impactou diretamente a todos, né? Então, eu tive problema com mão de obra, porque eu tive unidades que foram alagadas, nós tivemos prejuízo estrutural, e a gente teve que tomar decisão rápida, a água subindo, e o que nós vamos fazer? Como que a gente tira o estoque de uma determinada unidade? Nós tínhamos estoque de milhões, muito relevante em uma delas, e de certa forma a gente teve sucesso na retirada antes que a água subisse a 1,5 metro, que foi naquele prédio, naquele momento. Retiramos as pessoas, então assim, não teve agravo, né, de impacto dessa monta, mas assim, visivelmente a situação era catastrófica, né, de impacto. Assim. A gente tinha problema das pessoas irem trabalhar, tinha a questão da mobilidade, que ficou muito dificultada, os médicos chegarem aos plantões do pronto atendimento, a gente criar condições logísticas para buscar o médico, o enfermeiro de barco em determinado momento para a unidade. Então, assim, uma situação totalmente atípica do que é uma gestão dentro de um hospital. Então, você acaba ampliando muito o seu portfólio, que extravasa muito aquela realidade entre 4 paredes, e você olha para a sociedade, você olha para o mundo, para o entorno. Né? Tanto na pandemia, tanto nesse advento das enchentes, eu acho que me desafiou muito como gestor, como líder. Eu tenho muito aprendizado sobre isso e até, assim, me molda bastante como humano, de enxergar realmente a gestão de uma maneira humana. Essa é a palavra que define.
E ouvindo tudo isso, assim, já dá para vocês entenderem porque que o Leandro foi premiado como jovem gestor de destaque, né? Porque todos esses cenários ultrapassados e superados no currículo não é qualquer gestor que tem, gente. Com certeza. Sim. E na Obrigado. Soma, você tem uma atuação que é muito ligada à transformação também, transformação organizacional. Na prática, o que você diria que é mais difícil transformar? Processo, estrutura ou a mentalidade das pessoas? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que todos eles são complexos, mas a mentalidade das pessoas, né? Eu acho que eu tenho entendimento que o legado ele tem que ser respeitado, mas a gente tem que ter muito mais paixão pelo futuro. Eu acho que eu até falei sobre isso lá no prêmio, falei algo desse tipo. Porque assim, a experiência ela ajuda e muito a gente a ter chego até aqui. Mas se a gente se ancorar somente nela, ela também pode nos limitar. E a saúde, ela carece de transformações assim profundas, né? A gente chega ao momento da saúde que a gente precisa ter coragem para tomar decisões estruturantes para mudar o status quo, né? Tem um modelo completamente exaurido nas relações, tanto de operadora com os hospitais, com a rede como um todo. Há uma tendência ainda ao individual, né? Nós temos que sair, né, dessa mentalidade muito fechada, né? Eu faço, eu aconteço, enfim, e fazer uma transposição para uma mentalidade muito mais de colaboração. De que maneira que a gente se reorganiza, já que está todo mundo meio que em sofrimento, em ecossistema, e que a gente pode tirar um melhor proveito dessa relação, a não ser o desgaste que a gente está tendo sobre um modelo totalmente exaurido. Então, diariamente, eu já falei isso por algumas vezes, assim, a gente tem implementado muito inteligência artificial e as pessoas ainda resistem, né, à inteligência artificial, ainda resistem à questão da tecnologia. Eu me lembro até que eu participei de um dos hospitais lá no comecinho, né, da carreira, da questão da digitalização, né? Então, assim, os primeiros computadores chegando, então as pessoas resistiam naquela época à questão do computador, né? E depois que aprenderam a utilizar, ninguém ficou mais... E hoje a gente passa uma questão da transposição da inteligência artificial e as pessoas têm o receio de perder os seus postos, a sua cadeira. E eu tenho um discurso assim que eu venho insistindo sobre ele, eu falo, olha, a IA ela está para nos apoiar, inclusive para aumentar a produtividade e escalar essa produtividade. Eu não acredito que a IA está para substituir. Eu não acredito que ela esteja para substituir. Ela está para nos apoiar a escalar a produtividade, né? Exato. Então, quando a gente transpõe e a gente chega a esse entendimento, e que não é fácil, né? Porque isso carece de uma educação continuada, da gente provocar essas discussões sensíveis, porque a gente só começa a moldar, né, o modelo mental a partir de que você toca na ferida, né? Quando você fala claramente, com muita clareza, assim, qual é o problema? O problema é o posto de trabalho, você garantir, porque assim, as pessoas não falam, mas é um problema que quase que fica intrínseco. O problema é então tá, não vai ter perda de posto de trabalho, né? Nesse momento, o objetivo é que a gente possa implementar a inteligência artificial e a gente buscar a produtividade. A partir desse momento, a gente começa a converter linha de pensamento, modelo mental, e a gente provoca a evolução. Mas não é predominante, como eu disse, é um trabalho assim contínuo. Ele não tem fim, eu acredito que não vai ter tão cedo, porque a saúde ela tem um modelo muito conservador, né? Se a gente for remeter ao tempo, a saúde ela vem com uma intensidade de profissionalização há poucos anos para cá, né? O modelo ele sempre foi ancorado a um modelo muito assistencialista, né? Então ela começou a ser encarada como um negócio de fato e a trazer resultado muito pouco tempo para cá, onde teve uma inserção muito grande de tecnologia, de modelos mais profissionais e tecnológicos, de como fazer gestão e de como cobrar resultado. Porque o resultado, muitas vezes, ele se perdia muito numa assistência fragmentada e com muitos desperdícios, mas se entendia como resultado. Hoje não. Hoje o resultado ele se remete muito mais a uma jornada orientada, com menos desperdício. E para isso a gente precisa de tecnologia. São as ferramentas. Exato. A tecnologia nos apoia na direção, né? Nos apoia de como que a gente vai se conduzir dentro desse caminho.
Então, eu acredito muito no desenvolvimento das pessoas, né? E fazer essa transposição de modelo, e eu acho que é um dos principais desafios hoje de um gestor, que precisa conciliar, né, a implementação dessas tecnologias frente a um modelo cultural tradicional, conservador de muito tempo. E é por isso que, assim, eu resumo sempre numa seguinte frase: olha só, há um respeito enorme pelo legado e ninguém vai tirá-lo de você, da sua experiência, de tudo aquilo que foi entregue até aqui. Mas agora a gente precisa ter mais paixão pelo futuro. E é por ele que nós vamos percorrer. E não tem como fugir, né? Evolução, não tem como fugir. Sim. Eu acho que o processo aí é ajudá-los a virar a chave. Não é ficar contra, mas saber usar ela a seu favor. Usar a favor, exatamente. E até sobre como virar a chave, então, Leandro, nesse posicionamento de precisamos mudar esse status quo, isso que já está pré-estabelecido, gerar transformações. Nós sabemos que existe toda uma resistência, muitas vezes. Então, como o Leandro faz para manter essa equipe engajada, para conseguir gerar essa transformação de cima para baixo? Bom, liderança, né? Eu acho que eu já falei um pouco sobre isso, mas assim, o tempo vai nos moldando, vai trazendo repertório, e eu sempre uso assim 3 palavrinhas que eu sigo como um mantra. Primeiro, que liderança te remete à responsabilidade, coerência e consistência. Então, assim, não pode ser uma hype essas questões, essas transformações. Elas precisam, de fato, ter caráter estruturante. A partir do momento que você realmente mostra responsabilidade, coerência entre fala e atitude da liderança e consistência, que as coisas, de fato, vão acontecendo, pode até ser em um ritmo menor a princípio, depois ele pode tornar um pouco mais ágil, mas consistente. Automaticamente, as pessoas vão ganhando confiança no processo, né? Confiança gera influência. Influência gera engajamento. Engajamento gera resultado. E resultado leva à sustentabilidade do negócio. Então, eu vejo que, acho que o grande pilar de tudo isso, de fato, é você mostrar muita coerência e consistência sobre aquilo que é a proposta de gestão, aos objetivos do hospital, da operadora, das instituições de saúde. Falta muita clareza na mesa, e muitas vezes a confusão ela se dá por falta dela, né, da própria clareza. E eu invisto bastante na questão de realmente tornar as coisas assim claras, transparentes, né? De que aquilo que é entendido para mim nem sempre é entendido por todos. Então, a boa comunicação é aquilo que é percebida e entendida. Bom, Sim. Renata sabe muito mais do que eu, né? Comunicadora nata sobre isso. Então, muito mais do que é percebido e realmente o engajamento que se gera através realmente desse entendimento. Perfeito, Leandro. Uma excelente colocação, né? Exato. Você defende, inclusive, uma gestão ética, humana e orientada por dados. Sim. Como é que você faz para equilibrar esses 3 pilares na hora de tomar a decisão? Olha, enfim, eu acho que todas elas não caminham separadas. De certa forma, elas estão integradas, hiperconectadas. Hoje eu não tomo nenhuma decisão que não seja por dado. Ética caminha comigo desde os princípios. Eu acho que isso é questão de valores. A gente se depara com situações bem assim diferentes, né, no nosso meio. Mas aquilo que eu comentei, inclusive, acho que no prêmio, né, a gente não pode perder a essência e nem os porquês que estamos aqui. E a ética também remete a essa questão da coerência, porque não basta dizer, você tem que ter atitudes éticas para poder realmente fomentar. E humana é considerar, de fato, as pessoas dentro desse processo, né? As pessoas são prioridades dentro do processo de transformação, de manutenção, de operação, de engajamento dos modelos de saúde. Então, o grande pilar hoje do segmento são as pessoas. Então, não tem como. Eu infelizmente, já ouvi algumas pessoas, alguns gestores comentando que se não fosse as pessoas, seria tudo melhor, né? Mas como? Se o líder não gosta de gente, então, Sim. na verdade, para mim, estaria no lugar totalmente errado, né? Então, tem que gostar de gente, né? As pessoas são complexas, mas nós somos complexos. Uhum. Nós fazemos parte das pessoas da humanidade, né? Eu acho que respeitar o tempo de cada um e as características, eu acho que traz as pessoas para perto
elas se tornam, na verdade, partícipes, né, dos processos que a gente precisa mobilizar, e a gente tem sucesso com isso. Perfeito. Muito bem. E, Leandro, falando um pouco mais sobre você em específico, seu papel sobre líder, muitas vezes solo, decisões importantes, como é que você faz para manter essa sua clareza emocional e tentar manter tudo sob controle ao mesmo tempo? Possível? Olha, Desafiador. é desafiador, assim, mas eu gosto muito de atividade física. Para mim é um contraponto, né, ao cenário complexo que a gente vive, né, e com a vida corrida, essa vida agitada de muitas agendas, muitas reuniões, a gente muda de assunto assim, né, a cada minutos, né, e os assuntos diferentes, então a gente tem que ter assim uma cabeça boa, muito mais que isso, um corpo e um físico que sustente. Então, eu me amparo muito em atividades físicas, eu gosto muito de atividade, eu faço, diariamente eu tenho um rito, tá? Acho que poucas pessoas sabem, mas quem me acompanha em redes sociais, pessoais, sabe, eu me levanto às 5 da manhã, todos os dias. Eu tenho um rito de levantar pela manhã, eu faço a primeira leitura do dia, nesse horário, que é um momento que eu estou com uma clareza, assim, né, bem forte. Normalmente eu leio algo que não seja do meu cotidiano, né, porque eu gosto de aprender coisas novas. Eu sou muito ligado à questão espiritual também, então é o meu primeiro momento ali de oração, de proteção, e a atividade física. Vou para academia, final de semana gosto de atividades ao ar livre também, bike. Isso para mim assim, é uma terapia. E todas as vezes assim, eu sempre falo assim, eu nem chamo de atividade física, eu falo, estou indo para minha terapia. Porque isso me ajuda muito, né, como pessoa, e também, né, sou pai de 2 adolescentes, que já é uma outra aventura, né, à parte. Eu tenho um casal de filhos, tenho o Matheus, 17 anos, a Lara, de 13 anos, que estão numa fase de adolescência que requer também uma atenção. Sim. E é outro mundo, né, é um outro tipo de conversa, são outros interesses, outros quereres. O diálogo é totalmente diferente. O diálogo muda bastante, então, assim, de certa forma, isso também me ajuda a sair daquela complexidade dos assuntos técnicos da saúde para uma realidade que seja o cotidiano da sociedade. É um fato. Muda bem a dinâmica. Não Sim. tenho filhos, mas eu tenho uma sobrinha ali de 13 anos que o diálogo, às vezes, também vira a chave, né? Você pega uma percepção e uma visão completamente diferente das coisas. Sim. E para a gente encerrar esse bate-papo gostoso que a gente teve hoje, com todos esses insights e compartilhando sua trajetória, que conselho você daria para outros profissionais que gostariam de chegar a uma cadeira de gestão, a um cargo de CEO? Qual você diria que é o caminho? Olha, eu até recente agora, eu escrevi sobre isso, né? Até em referência ao prêmio. E eu falei assim, que eu estou exatamente onde eu escolhi estar. E essa escolha começou lá atrás com um sonho, né? Eu tinha um propósito assim comigo desde muito jovem. Aliás, o prêmio foi jovem, né? Fiquei muito feliz com esse título. De cuidar das pessoas. Em algum momento eu pensei até que a medicina seria a forma que eu pudesse alcançar e cuidar das pessoas. E aí, por questões da época, questões econômicas, eu não consegui ter, né, o acesso, eu precisava trabalhar, conciliar, e a administração me proporcionava conciliar o trabalho e com a formação. E ao longo do tempo, eu percebi que eu conseguia impactar as pessoas, assim. Só que para impactar as pessoas, você precisa gerar conexão. Então, assim, a dica que eu dou ao longo do tempo, assim, eu tive muitas experiências, muito relacionamento com diferentes tipos de gestores, pessoas ao longo do caminho. Uma delas, assim, o respeito a cada particularidade, eu acho que é sine qua non. Aspectos éticos, assim, você ter esses mantra, né, dos seus valores mantidos, vira jogo, né? Porque assim, em decisões complexas, difíceis, a decisão pelo certo sempre é predominante, né? Porque passado o calor da emoção da decisão, o que fica é aquilo que realmente foi o certo a ser decidido. Então você vai ser lembrado por isso, né? Por mais difícil, mas por uma decisão que seja a certa daquele momento, independente se ela não seja tão amigável, tão simpática ao cenário que se apresenta. E uma outra questão que eu trago muito forte comigo é essa questão da coerência, né?
O líder, ele precisa, né, ter muita coerência naquilo que fala, daquilo que realmente se expõe. Aliás, eu acho que a gente tem que aprender muito a se expor, né? Porque é através da exposição que a gente também se posiciona e a gente muda a realidade. Não adianta a gente ficar, né, nos bastidores e nem na arquibancada. Vem para a arena. Quem não é visto não é lembrado. Isso. E assim, vem para a arena, porque o jogo da liderança está no campo, né? Nas 4 linhas ali. Não dá para ficar na arquibancada. Então, acho que a coragem de estar na arena também ela muda bastante cenário, assim. E, de certa forma, ela traz um senso de realização enorme, né? Porque, como eu disse, assim, quando você, de fato, chega e tem o feedback que, de fato, ao longo da sua jornada, de alguma forma, você impactou pelo menos uma vida por dia, né? Não é nem tanto assim. É muito significativo. Ontem eu tive um reencontro aqui na feira com uma profissional que trabalhou comigo há muito tempo atrás. E ela relatou uma experiência de vida, de transformação, que, segundo ela, eu fui responsável, que eu nem sabia sobre essa situação. Então, é sobre isso, de que maneira, assim, natural, porque essas questões todas que eu comentei, né, se a sua coerência é natural, se você segue seus valores, se os seus princípios éticos são naturais, você não está adaptado àquele modelo. Então, você, na narrativa, né, no seu dia a dia e no seu comportamento, você vai impactando sem perceber, mas torna totalmente, assim, importante para as pessoas e ao longo do tempo elas reconhecem. Então, quando ela me trouxe esse depoimento, é aquela sensação de reforçar assim, poxa vida, estou no caminho certo, né? Uma simples orientação, um cuidado que você tem, uma parada que você possa fazer num dia turbulento para escutar, muda realidades completamente. Então é isso, eu acho que é um pouquinho dessa trajetória. Acaba fazendo toda a diferença para você e para quem está com você, né? Sim. Como no caso, transformou de alguma forma a vida dessa sua ex-colaboradora. Sim. E com toda essa reflexão, a gente encerra hoje mais um episódio do Encontro FBH. Eu agradeço imensamente, Leandro, pela sua participação. Deixo aqui mais uma vez os parabéns pela premiação no Mérito em Gestão em Destaque, como Jovem Gestor de Destaque do Prêmio FBH. Sim. E agradeço também a participação da Renata, que me ajudou nesse bate-papo, me ajudou a conduzir essa conversa. Eu que agradeço, Mano, e agradeço você também, Leandro, parabéns pela sua trajetória, pelo Muito prêmio obrigado. Também. Em meio a tantos encontros que nós temos aqui na Hospitalar, né, milhares Sim. de pessoas, é tão bom se aprofundar em conhecer um pouco mais das histórias. Sim. E a sua história, com certeza, vai inspirar outras pessoas que estão nos acompanhando aqui também. Muito obrigada. Renata, Tainá, satisfação enorme ter falado com vocês, bate-papo assim, super agradável, né, fluido, natural. Parabéns de novo pela iniciativa. Eu acho que a FBH ela tem tudo, né, para voltar com a potência que com a fortaleza. A gente precisa realmente converter interesses individuais, interesses coletivos. E eu tenho plena convicção, né, que a FBH, esse grande movimento que está sendo provocado aqui, realmente tem essa força para a gente poder fazer essa transposição. Obrigado pelo momento e pelo bate-papo. Que isso, a gente que agradece por todos os insights compartilhados com a gente. E eu aproveito para agradecer também você, a sua audiência. Obrigado por ter acompanhado essa conversa. Continue com a gente para os próximos episódios e para não perder nada, é só continuar acompanhando as redes sociais da FBH, principalmente o nosso canal aqui no YouTube.